Fala, galera, muito boas-vindas aí para todo mundo. Estou muito feliz aqui de poder compartilhar, trazer um conteúdo bom aqui para todo mundo. Deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Sou o Cristiano Freitas, eu sou sócio e fundador aqui da Cirrus Contabilidade. E a Cirrus, ela é uma empresa de contabilidade que atua de forma segmentada. Então, a gente trabalha aí especificamente com empresas de base tecnológica ou, de modo geral, startups. E a gente está preparando uma semana aqui especial de case, então todo dia, né, no mesmo horário aqui às 5, a gente vai trazer algum conteúdo relevante. Ontem a gente bateu um papo junto com um parceiro nosso jurídico, a gente falou um pouco sobre preparação de investimento, e hoje a gente quis trazer um tema super relevante, que a gente entende que é extremamente estratégico aí para qualquer empreendedor, que é falar de planejamento tributário para startups. Então a gente tem aí um pouco mais de 7 anos de fundação e desde sempre a gente assessora startups no aspecto tanto de estratégia quanto no dia a dia, né? Então, vai ser um prazer poder trazer um pouco desse conhecimento aí que a gente adquiriu no decorrer aí dessa jornada e compartilhar aí com vocês. Para você que está acompanhando esse papo aqui ao vivo, fique à vontade para deixar ali os seus comentários, suas dúvidas no decorrer aqui do papo. Se possível, a gente vai puxando e trazendo essas informações aqui para serem debatidas com vocês. Para quem assistir essa transmissão aqui pelo nosso stand, pode deixar a sua dúvida aqui no chat, o time vai estar dando todo o apoio aqui para a gente, vai trazer essa informação. Então, de alguma forma, chega até a gente a sua dúvida e o seu comentário, enfim, para poder enriquecer a nossa conversa, o nosso papo aqui hoje, tá? A Cirrus, como eu comentei, a gente atua de forma segmentada, a gente teve o privilégio, né, de acompanhar esse processo de estratégia para algumas, né, startups aqui no Brasil, inclusive alguns unicórnios. Então, de fato, é um conteúdo muito rico, espero que você goste. E eu convidei aqui o Daniel, ele integra aqui meu time da Cirrus para poder bater esse papo aqui junto comigo. Então, a gente vai fazer aqui num formato de conversa, de troca, uma forma assim mais leve, porque de fato é um assunto um tanto quanto desafiador aí para os empreendedores. Espero que a gente consiga trazer essa mensagem da forma mais simples possível. Dani, queria que você se apresentasse aí para a galera, por favor. Obrigado, Cris. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Daniel, eu sou líder aqui da área fiscal da Cirrus. Estou muito feliz de bater esse papo, que é um assunto tão importante, né? Tanto para abertura de novas empresas, como para empresas que já estão em operação, e é um tópico bem legal, e vai aparecer bastante coisa legal nesse papo. Show! Muito bom, Dani. Eu acho que, para conceituar todo mundo, né, quando você fala de planejamento tributário, né, de impostos e contabilidade, eu sei que isso aqui, às vezes, é um pouco complexo, né, e aí eu queria trazer, sempre eu parto do conceito, né, então vou trazer um pouquinho aqui do conceito do que a gente entende que é planejamento tributário. De novo, é a nossa visão, é a forma como a gente tenta simplificar isso ao máximo ali para o empreendedor, mas não somos os donos da verdade, então a gente está trazendo um pouco a nossa interpretação, o nosso conceito em relação a isso. E aí, quando você fala, né, de planejamento tributário, eu gosto de trazer um ponto, né? Então, quando você fala de tributário, naturalmente a gente tem um conjunto de leis, normas e legislações que estão aqui no Brasil, né? E o que é planejar sob o aspecto de tributação? É você visar, de uma forma estratégica, a redução de carga tributária que a sua empresa paga. Então, existem alguns grupos ou formas de você pagar tributo. Então, hora você paga sobre renda, hora você paga sobre venda, hora você paga sobre folha. De modo geral, são tributos, né? E aí, quando eu falo de planejamento tributário, eu estou planejando alguma forma de otimizar, de reduzir essa carga tributária que recai sobre a minha startup. De forma conceitual, é isso, né? O que a gente sabe que planejamento tributário não é, né? Não é milagre, né? Então, a gente não cria nada do zero, então a gente não constrói nenhum milagre ali, a gente faz, de fato, um planejamento em cima daquilo que a gente irá construir. E quando você fala, né, de construir, de fazer um planejamento, eu gosto de trazer 3 pontos que eu entendo que são requisitos mínimos, né? Basicamente necessários, para entender, tipo, é aquele must have. Então, eu preciso ter isso daqui para começar um planejamento tributário. Então, o primeiro ponto para mim, né, para a gente abrir, é entendimento do modelo de negócio, né? Você fala, putz, como assim entendimento? Né? Tá claro, eu sei o que eu faço. Não necessariamente.
Muitos empreendedores chegam até a gente, chegam até a Cirrus para poder debater sobre a sua empresa, seja numa fase de constituição, seja numa fase de consultoria, assessoria, o que quer que seja, e às vezes não está claro para ele qual é o modelo de negócio dele sobre o aspecto tributário. Então, da onde que você gera a sua receita, quanto incide sobre aquela receita. Então, primeira coisa, esteja claro qual é o seu modelo de negócio, como a sua empresa opera sobre o aspecto do Brasil. Se isso aqui não está claro, volta para casa, faz o dever de casa, e uma vez que isso daí estiver pronto, aí você vai discutir sobre planejamento. Então, o planejamento, ele começa exatamente com esse primeira base, primeiro requisito. Depois o Dani vai explicar, pode ser que numa fase de abertura, isso aí compõe o planejamento tributário, mas para uma empresa que já opera, isso aí tem que estar muito claro, né? Segundo requisito, amparo técnico. O que eu quero dizer? Você não vai fazer um planejamento tributário sozinho como empreendedor. É super importante você trazer para a mesa os principais players ou parceiros que vão te ajudar nessa análise de redução de carga tributária, que basicamente vão ser os seus advogados e o seu contador, né? Ou a sua assessoria, consultoria contábil, né? Independente de qual modelo que você opera, né? E além disso, o seu time. Quando você fala de fazer planejamento, ele às vezes sai sobre um aspecto simplesmente de pagamento de tributo e impacta em controles, gestão do negócio. Então, é super importante estar claro que você tem um time ou um amparo técnico necessário para aquele planejamento que você vai estabelecer. E o terceiro requisito mínimo, né, é você ter qual é o seu objetivo com esse planejamento. Então, eu já falei que quando você discute sobre planejamento, ele está com a visão de reduzir carga tributária. Só que existem algumas formas de você fazer isso. Então, você pode analisar o seu modelo de negócio, um reenquadramento, buscar benefício fiscal, incentivos, enfim. Então, você precisa definir qual que é a etapa do seu planejamento. Para mim, reestruturação geral. Agora, para mim, consiste em aproveitar o maior número de benefícios fiscais possíveis para a minha empresa. Uma vez definido, né, então, esse requisito, esse objetivo, você vem fazendo o seu desdobramento de quem é o time que você precisa envolver e se o seu modelo de negócio está pronto e estruturado para isso, tá? Então, é um aspecto ali conceitual super importante. Então, de novo, modelo de negócio, amparo técnico e objetivos muito claros do que você quer com o planejamento, né? E como que a gente realiza um planejamento, né? De uma forma muito simplista. Primeiro, você garante que a aplicação da lei está de acordo com o seu modelo de negócio, ou seja, você está cumprindo o que prevê a legislação. Segundo, você aproveita lacunas, brechas, entendimentos que não estão claros para o seu modelo de negócio, e isso é a coisa, gente, mais comum para uma startup. Porque a gente cria, os modelos de negócio são criados numa velocidade muito mais veloz do que a legislação ela é colocada. No final, a legislação olha para as empresas que operam e fala, cara, deixa eu regular isso, deixa eu controlar. É isso, né, a velocidade. Então, tenha claro essa dinâmica que podem existir, sim, benefícios, né? E o terceiro é a construção de normas. Então, todo modelo de negócio que é disruptivo, ele, de certa forma, vai trabalhar ativamente com o ente, né, o legislador, vamos falar assim, o fisco, na definição das regras que compõem aquele modelo de negócio. A gente tem visto isso muito acontecer. Os modelos ali de economia compartilhada, né, as empresas cada vez mais estão sentando em comitês para debater sobre a regulação da própria atividade dela. Então, quando você fala sobre planejamento, ele parte de um aspecto micro para um aspecto macro. Então, de modo geral, esse como fazer, ele muda também em cada um desses estágios ou como a gente vai operar. E aí, Dani, eu queria que você comentasse aqui, né? Então, de modo geral, dentro dessas estruturas, fala um pouquinho para a galera, né, nesse processo, como ele deve ser elaborado, então. De modo geral, eu falei algumas possibilidades, queria que você trazesse um pouco aí de momentos e fases, enfim, que esse planejamento ele venha à tona para uma startup aqui. E, né, para qualquer empreendedor. A gente está falando especificamente para startup porque é o nosso nicho, mas isso acontece também para outros segmentos, né? Sim. Toda empresa pode fazer um planejamento tributário, né? Não está só na área da startup. Como você disse, Cris, eu acho que você trouxe muito bem dos requisitos. Eu concordo. Então, a gente tem princípios que a gente deve seguir numa análise tributária, e o primeiro princípio é respeitar a legislação tributária. Não adianta a gente procurar uma redução de carga tributária se a gente está
ferindo alguma lei tributária e abrindo um passivo para a empresa. Então, esse objetivo e esse requisito é essencial, a gente tem sempre que fazer o processo respeitando ali a legislação tributária. Outro ponto importante é que esse trabalho é um trabalho de 4 mãos, né? Quando eu digo 4 mãos, é o contador e o cliente, porque toda análise ela é feita com base nas informações que o cliente fornece e também com o conhecimento do contador e o que o contador tem de histórico, né? Então, é muito importante esse trabalho em 4 mãos, tanto os dados ali do cliente, como os dados do contador, para que a gente faça uma análise mais próxima da realidade possível, né? Da minha opinião, esses são os requisitos básicos, né? E daí, falando de análise, eu vejo principalmente 2 etapas, né? A gente tem a análise da empresa que está começando, ela está ali, o empreendedor ele tem a ideia do negócio, ele está abrindo a empresa, então, a gente tem que classificar ela de acordo com os códigos de serviço correto, né, os códigos de atividade correto. Porque muitas vezes o empreendedor, ele chega para o contador, ele tem a ideia do negócio, ele sabe o que ele quer fazer, ele sabe como que quer operar, mas falta justamente ali a questão do código correto, de desenhar o modelo de negócio respeitando a legislação tributária, né? E nesse desenho, como você falou, tem modelo que é muito disruptivo, são modelos muito novos, né? Então, para esse tipo de modelo, a gente precisa de um time técnico. Em alguns momentos, a gente precisa de uma assessoria jurídica para entender se o modelo de negócio novo pode operar daquela forma, tem que se fazer uma avaliação da legislação e, como você disse, procurar brechas que a gente possa ter uma tributação mais vantajosa para a empresa, né? Então, nesse primeiro momento, é justamente desenhar a operação, definir junto com o cliente quais os códigos de serviço que eles vão utilizar e garantir que esse processo siga ali todas as normas tributárias, né? Essa etapa também, ela serve muito para a empresa startup, que a gente está no mundo de startup, e é muito comum a startup pivotar, que é mudar o tipo de operação, mudar o modelo de negócio. Quando ela faz essa mudança, ela também precisa fazer esse estudo, muitas vezes de classificação de código de atividade, né? Porque é muito comum, né, Cris? E o que a gente mais vê, né, assim, às vezes o cara ele fica numa busca, né? Então, um primeiro parênteses, assim, às vezes a pessoa pode interpretar errado quando a gente fala de brecha, mas eu sempre falo um exemplo assim, cara, quem pensou em modelos de negócios de criptomoeda há 15 anos atrás? Não tinha. Exato. E aí a cripto surgiu e aí, cara, o que é brecha, né? Eu preciso tentar encaixar esse modelo dentro de alguma realidade. Então, não nos entendam mal, mas na realidade a gente busca o melhor encaixe. É isso que o Dani está falando de brecha. E o que você falou de pivotar, Dani, só para você seguir, o que é o processo, né, de uma startup? Ela vai constantemente correr atrás ali para resolver alguma dor do mercado. E essa hipótese do empreendedor durante o desenvolvimento da startup, ela pode mudar. Só que o que a gente vê muito acontecer, o cara pivota, na realidade mudou o modelo de negócio, só que ele não se atenta que toda a cadeia ali para trás precisa ser ajustada também. Claro que ele não vai mudar isso a cada hora, mas uma vez que consolida, cara, acho que agora eu encontrei, você precisa adequar para deixar tudo certinho, né? Então, pivotar, na realidade, não é você reiniciar, né? Eu brinco que você troca o pneu ali do carro em movimento porque a startup está rodando, né? Então, isso acontece bastante. Pode seguir, cara, desculpa. É aquele ajuste, né, Cris? O empreendedor ele percebeu que o modelo de negócio é melhor seguir um determinado caminho e às vezes exige ali uma mudança de código de atividade, dependendo de como foi essa mudança. E daí, bom, essa é a primeira parte que é super importante, que é definir o modelo de negócio e definir quais são os códigos de atividade da empresa, né? Depois a gente cai numa segunda etapa, que é justamente fazer as projeções de tributação, criar cenários, e eu falei de brecha, que é justamente na lacuna da lei, porque a gente tem que encontrar, muitas vezes, o modelo de negócio criado por uma startup é tão novo que não tem legislação sobre o tema ainda. Então, quando a gente fala de lacuna, é justamente isso, encontrar um local ali na legislação tributária para que a gente enquadre essa startup, né? E daí essa etapa é muito de pesquisar possíveis benefícios fiscais
que possam ajudar a empresa aí a conseguir uma carga tributária menor. Nesse momento, a gente precisa trabalhar muito com os números da empresa, porque a gente precisa saber de previsões de receita, de faturamento, de custos, de folha de pagamento, para que a gente consiga fazer um cálculo mais próximo da realidade possível. Então, por isso também que é esse trabalho de duas mãos, né? Porque quem tem as previsões é o empreendedor que está ali no mercado, está vendo como está o mercado. E depois fazer uma simulação. Simular, fazer os cálculos de quanto que a empresa vai pagar de tributo nos mais diversos cenários, para que o empreendedor tenha uma base e consiga fazer essa decisão de forma embasada, com subsídios. Principalmente, essas etapas são importantíssimas ali, e mais ou menos por cima o fluxo ali da análise tributária. Legal. Eu acho que um ponto importante, né, Dani, assim, ninguém acha nada, né? A gente tem que botar tudo ali, tipo, eu acho que o simples é bom. Cara, não ache, né? Garanta que esse cara, ele é o melhor regime, enfim, e isso daí é super importante. E você falou, você comentou, Dani, né, até aproveitando para a gente puxar um ponto aqui importante, até para materializar esse contexto para quem está acompanhando e também para quem for ver esse material aqui posteriormente. Quando a gente fala em lacuna, né, eu vou dar um exemplo. Quando você faz locação de equipamento, a locação, ela não é caracterizada como prestação de serviço, então, naturalmente, ela não paga o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. E ela também não é venda de produto, e ela também não paga o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Ou seja, então, quando eu sou uma locadora, eu loco hardware, né, produto físico, eu não tenho a incidência nem de ISS, nem de ICMS. Isso pode ser, para mim, uma economia de 5% ou 18%. Então, por que não está previsto em nenhuma dessas legislações e segue a vida? Vou trazer isso para a realidade de uma startup. Durante muito tempo, portais de conteúdo ou empresas que fazem streaming, vamos pensar aqui Netflix, né, que ela disponibiliza acesso à plataforma, ela não estava mencionada nem na lista de serviços e nem na lista que deveria ter incidência de ICMS. E aí, o que a galera fazia, né, infoprodutor de modo geral? Não emitia nem nota de serviço, nem nota de venda, ele emitia apenas um recibo, e aí, com isso, ele tinha uma economia. Hoje não tem mais, né, teve atualização da lei complementar, da lei que trata de ISS, e isso agora é um dos serviços ali que está naquele rol, né, de serviços que são tributados na prefeitura. Então, quando a gente fala de brecha, ela pode existir. Com o tempo, vai amarrando, né, gente? Vai amarrando, vai quando o legislador vê, opa, tô vendo que a galera ali tá tendo um benefício, deixa eu ajustar isso de alguma forma, mas isso tem um processo de hierarquia, né, de como as leis, elas são ajustadas. E aí, quando eu falo de lacuna, Dani, deixa eu puxar um gancho aqui, que você falou bem, né? Tem um termo, quando a gente fala de planejamento, que a galera fala bastante, que é quando é elisão versus evasão de tributos, né? E aí, isso aqui, cara, é super importante de ter muito... De empreendedor, tem esse conceito, para você entender se você está elidindo ou se você está evadindo de tributos. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Dani, por favor. Legal, Cris. Só puxando um ganchinho que você comentou da questão da legislação, que eu achei interessante, e essa corrida atrás do rabo. O mercado de startup, ele é muito rápido, então a legislação sempre está correndo atrás. Exato. Então, por isso que a análise tributária tem que ser constante. A gente monta o modelo de negócio, mas se a legislação mudar, isso tem que ser readequado para que não fira a lei tributária, né? Então, você comentou, eu achei muito interessante. E falando um pouco da pergunta que você me fez, da elisão fiscal e da evasão fiscal, né? A elisão fiscal, assim, muito resumidamente, a elisão fiscal é justamente o planejamento tributário. Ele é feito com base em números e sempre respeitando as leis tributárias, né? A evasão fiscal é crime, é sonegação fiscal. Então, o planejamento tributário, ela tem que se pautar muito no aspecto da elisão fiscal. Conseguir benefícios, conseguir redução de carga tributária, mas sempre ali no limite da legislação, para não abrir um passivo para a empresa. Não adianta conseguir uma redução de carga tributária e abrir um passivo gigantesco para a empresa que solicitou essa análise.
Show. Isso, cara, de novo, trazendo um conceito aí pra gente, né, de exemplo aí de startup, né, tipo, por exemplo, sou uma empresa de licenciamento de software, sou um SaaS, né, eu licencio a minha tecnologia, mas eu constituo uma empresa, eu abro ela pelo um KNAI de apoio administrativo, porque eu quero pagar menos tributo, mesmo sabendo que eu estou vendendo licença de tecnologia. Eu estou evadindo, né? Então, eu estou... É evasão, eu estou pegando ali uma atividade que não é a minha, porque eu quero pagar menos tributo. Então, eu vejo que muito empreendedor vai por esse caminho curto e não tem atalho, sabe? Uma hora esse preço ele vai chegar. Seja sobre um aspecto de fiscalização, seja na due diligence durante o processo de investimento, em algum canto, essa contingência aí eu falo que ela vai ser pescada e vai aparecer. Um outro exemplo, né, que é muito comum, imposto de importação, né, que pega todo mundo pelo pé, é algo que, inclusive, tá surgindo muito aí por parte da Receita Ativa, essa fiscalização. Eu vejo muito empreendedor que fala, não vou pagar pelo cartão da empresa, né, vou pagar pelo meu cartão pessoal e depois eu retiro isso como uma distribuição de lucro. Cara, mesma coisa, né? Você está tendo, não é planejamento, é evasão. Você está sonegando porque, de fato, há incidência daquilo. Então, acho que são exemplos ali simples, mas que, de fato, refletem, né? Entre evadir e fazer elisão versus evasão. Então, elisão, lícito, certo? Evasão, crime. Basicamente, é isso aí. Exato, tipo, a elisão, ele tem aspectos bem claros, né? Ele tem o objetivo de reduzir a carga tributária, mas ali respeitando a legislação, né, e procurar benefícios fiscais. Existem benefícios fiscais que a empresa ela pode buscar, e são benefícios fiscais que a própria legislação tributária traz, e estão dentro da lei, né. Já a evasão, como você comentou, ele é uma redução tributária, mas ele desrespeita a legislação tributária. Então, ele abre um passivo gigantesco para a empresa, que ela pode tomar uma multa, se isso for comprovado, e hoje a Receita Federal, ela pode cobrar até 5 anos no passado. Então, você imagina uma empresa que está operando 5 anos, sofre uma fiscalização, e de uma hora para outra, ela tem que pagar 5 anos de imposto que ela deixou de pagar, é muito grave, e isso pode quebrar uma empresa, né? Outro exemplo interessante, no caso de evasão, Cris, é a empresa do Simples Nacional. A empresa começa como Simples Nacional, ela começa a faturar, e a alíquota do Simples Nacional, ela vai subindo conforme o faturamento, né? E daí vem aquele atalho de, por que eu não abro uma outra empresa do Simples Nacional com o nome da minha esposa, por exemplo, porque daí a minha alíquota diminui. Isso é um caso de evasão fiscal, isso é um risco, né? Abrir no nome da esposa, do filho, da sobrinha, da tia, do tio, né, do pai, da mãe, vai... com o intuito de economizar. Então, também, sim, cara, não pode, né? Não, e daí, às vezes, a gente vê, por exemplo, a empresa abre no mesmo endereço, só que na sala B, por exemplo. Quer dizer, fica muito claro e muito fácil, se for uma fiscalização, do fiscal ver isso e autuar a empresa, né? Exato. Não, muito bem colocado. E, cara, assim, né, quando a gente fala disso, né, hoje, né, o processo ele é digital. Então, quando você abre uma empresa, por exemplo, em São Paulo, capital, eu começo ali a definir, estou dando um exemplo de abertura de empresa, mas no momento que eu preencho os formulários de constituição, ele vai mandando as informações de viabilidade, de funcionamento, os dados eles vão sendo amarrados com o Estado. Então, é tolice, né? Nossa, como empreendedor, imaginar que, ninguém vai ver isso, que ninguém vai pegar isso, né? Porque hoje, a tecnologia, assim como está para nós, também está para o legislador, né? O fisco ali brasileiro, né? Mas, vambora que tem tema ainda pra caramba aí pra gente falar. Dani, eu acho que uma das questões macros aqui que a gente sempre discorre muito com os empreendedores é dar uma passadinha sobre um contexto de atividade, código de serviço e / tributação, né? Eu acho que é legal a gente trazer um pouco esses conceitos, não esgotá-los, né? A gente tem, inclusive, um papo na sexta falando sobre um guia de processo mais voltado para essa abertura de empresa, só acho que é legal a gente dar essa pincelada em relação a KNAI, código de serviço, enfim, começa aí para a gente e aí eu vou comentando.
Importantíssimo. Assim, na minha opinião, o CNAE, que é o Código de Atividade, é o ponto principal de uma análise tributária. Se uma empresa ela vai abrir, ela precisa definir com muito cuidado o CNAE. O CNAE, só para dar um contexto, gente, é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Isso é um cadastro básico da empresa, que ela vai ali no contrato social. É uma definição que vai no contrato social. E daí, basicamente, ela define a atividade que a sua empresa vai efetuar. E daí, por exemplo, você pode ter um CNAE de indústria, ou um CNAE de comércio, ou um CNAE de serviço, né? Por exemplo, no comércio, a gente pode ter um CNAE de venda de flores, por exemplo, que é uma empresa, uma floricultura. Ou a gente tem uma empresa que é uma concessionária, ela tem um CNAE específico de venda de veículos. E daí, na revenda, na venda de produtos, o que vai definir a tributação é justamente a classificação do item, né? A gente tem o ICM, a tabela TIP, que define quais as tributações dos itens. Não vai entrar muito em detalhe, porque é um tema bem extenso, né? E quando a gente fala de prestação de serviço, que é geralmente o foco das startups, o CNAE também define a atividade da empresa. Então, a gente tem a legislação federal, que é a Lei 116 de 2003, que ela define quais os tipos de serviço, quais são os serviços que existem, né? E daí, por exemplo, uma empresa que é uma software house, que é uma desenvolvedora de software, ela tem que ter um CNAE específico de desenvolvimento de software. Uma empresa que é um marketplace, ela precisa ter um CNAE específico de intermediação de negócios. Então, o CNAE é básico, e o CNAE é o ponto inicial, que a partir dele a gente vai definir o que a empresa faz, e também isso vai afetar diretamente a forma como ela é tributada, né? Show de bola. Então, por isso que a gente falou muito lá em cima, né? Tipo, se não está claro o seu modelo de negócio, volta, faz esse exercício de novo, porque provavelmente o seu CNAE ele pode estar equivocado, né? Exato. E eu sempre falo bastante com o Dani nisso, assim, quando a gente fala de startup, na essência, ela traz algumas questões de escalabilidade, né? De crescimento, né? De modo geral, e não tem como você falar de escala sem você falar em tecnologia. E aí o que a gente mais vê acontecendo, às vezes, é o empreendedor ali, que ele usa tecnologia para escalar aquela operação, mas não necessariamente a tecnologia é o produto final dele, entendeu? Às vezes ele tem um app que intermedia, por exemplo, por meio do app que ele oferece um serviço de prescrição de atividade física, de treino, né? Mas no fim, qual que é o serviço que eu, como consumidor, pago, né? Eu pago pela tecnologia ou pago pelo treino que está sendo prescrito? Então, isso, né, Dani, a gente vê bastante que o cara entre atividade e-mail ou atividade física, é super importante você fazer essa distinção, porque às vezes você pode ter uma empresa que usa tecnologia, mas o CNAE principal dela ali, sei lá, são serviços de atividade física, né, por meio de um aplicativo, né, ou ele pode literalmente só dar um aplicativo para um professor montar o treino dos alunos dele, e aí sim eu estou falando de tecnologia, e isso daí acho que é um negócio que é super importante você esgotar. Então, quando lá no começo a gente falou, esteja claro com o modelo de negócio e quem te remunera e pelo que, você responde isso daqui que o Dani está falando. Então, o CNAE, como que eu vejo meu CNAE? O seu CNPJ, você consulta ele, vai ter lá qual é o CNAE principal, então qual a atividade principal que a sua empresa tem, e depois quais são os CNAEs secundários, nada mais é do que outras atividades que a sua empresa também pode realizar no dia a dia ali dela, né? Isso impacta em outro negócio, né, Dani, que é relacionado a regimes tributários. Naturalmente, a gente não vai conseguir esgotar todos os regimes e todos os pormenores aqui, mas eu queria que a gente desse uma pincelada, assim, né? Então, para o empreendedor, uma vez que você se enquadra, né, dentro de um CNAE, que vai te vincular a um grupo de serviço, um ou mais serviços, né, que você pode prestar, aí você tem que responder um negócio assim, né, cara? Tipo, vou vestir aqui, vou seguir um manual de regras. Vou para simplificar. Esse manual de regras vai determinar como que eu pago o tributo. Eu queria pincelar de uma forma aqui muito genérica. O que acontece? O Brasil, ele é dividido em alguns poderes, né? Então, você tem ali município, o estado e a União. Cada um deles, na Constituição Federal, que é a legislação máxima que a gente tem aqui no país, determinou quem tem o direito, né, de cobrar por alguns tributos. Então, o imposto sobre serviço é de direito da prefeitura, dos municípios.
o ICMS, ele é um tributo de direito dos estados, né? E aí eu tenho todos os demais de direito da União, né? Então, do federal ali. E aí, o que eu preciso falar? Cara, preciso pegar um manual aqui em cima das regras que eu vou seguir. E isso daqui, de regra, é o que a gente fala, pode ser um manualzinho de Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, e um que eu não quero que você fale por ele, que é o lucro arbitrário, que a gente nem vai falar aqui, mas eu puxo esse manual, que eu posso estar nele ou não, que é o que a gente chama de regime tributário. Queria que você comentasse um pouquinho, rapidamente, as regras, ou quando você pode optar por um ou por outro, porque isso daí vai dar muito papo ali para a gente poder depois ir para um aspecto mais prático, né, que a gente falou de trazer recomendações, de modo geral, de hacks e estratégias ali, de forma bem prática para os empreendedores, né? Perfeito, Cris. Você comentou dos erros de KNAI, né? Que às vezes a empresa ela entende errado o serviço dela, e o KNAI escolher o KNAI que não condiz com a sua atividade é um erro que pode ser muito perigoso, né? A gente pode deixar de fazer entrega de declarações acessórias, ou, por exemplo, o famoso SPED, que todo mundo fala, é uma declaração acessória, que é uma informação que a gente, como contribuinte, presta para o fisco, né? E também corre o risco de recolher imposto a maior, que é um problema, ninguém quer pagar imposto a menor, mas também corre o risco, ninguém quer pagar um imposto maior, mas corre o risco de pagar imposto a menor também, que é um problema, né? Porque você abre um passivo tributário grande. Sobre os regimes, é bem isso que você falou, o empreendedor, é uma escolha que, qual camisa que eu vou vestir, né? Qual jogo que eu vou jogar? Então, hoje no Brasil, a gente tem esses sistemas que o Cris comentou, que é basicamente, a gente vai deixar um pouco de lado o lucro arbitrado, mas é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real, né? Essas atividades, essa escolha, ela está muito vinculada ao KNAI, que é o que a gente falou no tópico passado, porque nem toda atividade, por exemplo, o Simples Nacional, ele é um benefício fiscal para micro e pequenas empresas e médias empresas, que ele simplifica o recolhimento do tributo, né? É um monte de tributo, no Simples Nacional você recolhe todos esses tributos em uma guia única, e ele é um benefício, mas a gente tem que ficar atento que nem todos os códigos de atividades estão permitidos a fazer a opção do Simples Nacional. Então, por isso que a gente volta na importância da definição do KNAI, porque ele basicamente define o que a sua empresa vai ser no futuro. E no Simples Nacional, a gente tem as separações, que a gente chama de anexos, né? E daí, cada tipo de atividade, ele é tributado conforme um anexo. Então, a gente tem o anexo 1, ele tributa as empresas de comércio. O anexo 2, ele tributa as indústrias. E o anexo 3, 4 e 5, eles tributam as prestadoras de serviço. Eu sempre achei estranho essa configuração, eu sempre achei que indústria devia ser um, mas enfim. Uhum. E daí a gente tem você quer fazer algum comentário, Cris, no Simples Nacional? Posso? Não, é que eu ia falar que, já por aí você já vê que de simples só fica o nome, né? Porque você já caiu num critério de anexos, de divisões, mas, enfim, ele é ainda o regime mais simplificado, né? E aí, só completando, você falou das microempresas e pequenas empresas, só para dar aquele corte de tamanho, né? Então, eu estou falando de 360 mil no ano de faturamento para uma ME, certo? Exato. 4.800 para uma EPP, hoje, né? Então, só para a galera pegar, então, assim, faturo 10 milhões, fico muito feliz por você, mas você saiu aí do primeiro benefício, que é estar no Simples. Segue aí, Dani. A gente até brinca, né, que o objetivo, quando a gente está fazendo estudo tributário, o nosso desejo é que a empresa saia do Simples logo, né, porque isso significa que ela está faturando bem. Mas seguindo aqui, a gente tem o lucro presumido, que ela é uma forma de tributação para empresas maiores, né, empresas que saem ali do escopo do Simples Nacional de 4.800.000, ela tem um limite de faturamento de 78 milhões ano. Então, a empresa ela pode optar pelo lucro presumido desde que ela não ultrapasse esse limite, e tem algumas regrinhas, né? Empresas que são financeiras não podem ser lucro presumido, e
basicamente, o nome é autoexplicativo, né? Lucro presumido. A Receita Federal, ela define uma porcentagem de presunção do lucro. Então, ela vai pegar o seu faturamento total e, por exemplo, nos serviços, a presunção do lucro é 32%. Então, sobre 32% do seu faturamento, você vai tributar os impostos sobre o lucro. E o último regime tributário é o lucro real, que daí é o regime geral, né? E daí a apuração do lucro dos impostos é sempre feito com base na contabilidade e também tem os impostos sobre o faturamento. De forma simplificada, é isso, né, Cris? Esqueci de algum ponto aí importante. É um tema bem extenso, né? É extenso, tá bom por aqui, a gente vai para a parte prática depois, mas eu recomendo aqui para quem está acessando esse conteúdo, a gente tem um artigo no nosso blog, que qual é a principal diferença entre lucro presumido e lucro real, que eu acho que ele dá uma visão muito boa para você do que é uma opção e outra, e alguns artigos falando sobre a tributação do simples. Então, recomendo que você dê essa consultada aqui, né, paralela, porque a gente poderia fazer uma live inclusive falando de cada um desses regimes tributários, mas o mais importante aqui é planejamento, ele não é tão simples e ele chega a ser divertido porque é tipo um jogo de xadrez. Faturo 1 milhão, então posso CME, depende, qual a sua atividade? Minha atividade pode, calma que ainda depende. Quem é o seu sócio? É uma pessoa jurídica, então você não pode. E assim vai. Então, esse jogo de regras, que é o que o Dani estava passando aqui rapidamente, elas são, assim, várias, né? Na realidade, ficou bem claro que o próprio Simples já tem a sua própria complexidade, mas, de modo geral, acho que importante, que na cabeça tributos são pagos sobre renda, tributos são pagos sobre a venda e tributos são calculados de forma diferente a depender do seu regime tributário. Simples, unifica, lucro presumido e lucro real, paga tudo separado. Então, quando eu pago tudo separado, é literalmente isso. Você vai pagar uma guia para a prefeitura, uma guia para o estado, uma guia e algumas guias para a União. Fora aí que a gente nem vai entrar, que você pode pagar guia pelos outros, né? Que é uma questão de responsabilidade, mas depois a gente fala disso daqui. Aí eu quero usar esse tempo aqui, Dani, que a gente programou aqui um pouquinho, uma hora ali de papo, que eu queria trazer alguns conceitos, alguns hackzinhos aí para a galera, do ponto de vista prático. Se você é empreendedor, se você tem uma startup, pega aqui esses hacks, pega a caneta, anota, porque eu vou te dar algumas recomendações que podem fazer você economizar, inclusive, mais de R$500 mil por ano, que são coisas que a gente já conseguiu fazer com que os clientes economizassem. Então, dica de ouro, né? Vai lá, Dani, fala a primeira pra gente. Eu acho que uma das principais pegadinhas aí, né, empresas que estão em início de atividade, é quando a empresa ela é do Simples Nacional, mas ela presta um serviço que ela é tributada pelo anexo 5 ou pelo anexo 3. Aí temos uma pegadinha, né? Sempre um cálculo que a gente chama de fator R, e é sempre a relação entre faturamento e folha de pagamento. Se essa relação da sua folha de pagamento comparado ao seu faturamento é acima de 28%, você tributa pelo anexo 3, que a gente tem uma alíquota inicial aí de 6%. Se, caso contrário, a sua folha de pagamento tem uma proporção menor do que 28% comparado ao seu faturamento, você tributa pelo anexo 5, e a alíquota inicial do anexo 5 é 15,5%. Então, a gente está falando de quase 3 vezes, né, a alíquota sobre o faturamento. Então, e daí a gente pode atestar algumas atividades que caem nessa classificação, desenvolvimento de software, licenciamento e algumas outras atividades que são bastante, a gente pode discorrer várias, né, mas é um ponto de atenção para empresas que estão no Simples Nacional, essa questão do fator R, tomar cuidado. Então, às vezes, compensa, como no Simples Nacional você não tem o INSS patronal, aliás, tem, mas ele é pago dentro do Simples ali com uma alíquota menor, talvez seja vantagem você não contratar PJ, você contratar folha de pagamento, porque daí você muda essa relação e consegue uma alíquota menor no seu Simples Nacional. Esse é um hack importante que muita empresa aí, principalmente de startups, acaba
acaba abrindo e depois tem uma dificuldade de pagar o imposto, porque o imposto é bem alto, né? E é o barato que sai caro, né? Em vez de Barato sai contratar, às vezes, o time, né? Com medo, né, que você falou dessa desoneração dos custos que não existem no Simples, o cara contrata PJ. Só que daí ele vai pagar quase 3 vezes a mais de imposto, porque ele deixou de ter folha, deixou de ter CLT dentro da operação dele, né? Exato. Deixa eu puxar ainda aqui falando de folha, então, um outro hackzinho muito simples. Desoneração de folha de pagamento, né? É um benefício que eu brinco que é quase uma novela mexicana, né? Entre o que foi retirado e volta, e a validade, muda a vigência, enfim. Mas ela ainda está vigente até dezembro desse ano, provavelmente estendendo o benefício se cair o veto. Mas, então, novidades aí nos próximos capítulos. Mas o que é a desoneração? Quando nós contratamos alguém, a gente paga 20% sobre a folha de pagamento. Então, se você contrata alguém por 5, você vai pagar R$1.000 de contribuição para a Previdência, que não conta para aposentadoria, porque é outra coisa, né? O colaborador também vai contribuir, é o encargo, é o que a empresa paga por contratar ele. Existe um cálculo que a gente faz, que a desoneração de folha, ela pode ser ou paga um percentual sobre a receita, ou paga 20% sobre a folha. Tem que fazer uma continha aí, uma matemática, para ver se vale a pena pagar sobre receita ou se vale a pena pagar sobre a folha de pagamento. Para todos os empreendedores, quando você recebe investimento, às vezes a sua folha cresce numa proporção desigual em relação à sua receita. Então, quase sempre vale a pena você optar pela desoneração, ou seja, recolher impostos sobre a receita do que recolher sobre a folha. Parênteses, você tem que estar dentro de um grupo de atividade que é permitido a esse benefício. E entre eles estão todas as atividades de licenciamento, consultoria e licenciamento de software, desenvolvimento, análise ou consultoria e alguns outros, tá? Ponto de atenção aí, porque esse é um benefício muito bom para empresas que estão fora do Simples Nacional, só para encaixar em que momento que você pode utilizar ele, né? Vamos para o próximo aí, Dani? E a desoneração realmente está uma novela mexicana, né, Cris? Exato. Vai, fica e volta. Quando o pessoal vamos ver os próximos. Mantém, eu falei, não sei, por enquanto está. Não tem como saber, né? Exatamente. Acho que outro ponto importante, Cris, acho que principalmente para empresas que são lucro real, né? Conheçam seus créditos. E a gente quando a empresa é do lucro real, ela pode apurar o PIS e COFINS, ela apura o PIS e COFINS, tirando algumas exceções, como no sistema não cumulativo. Então, ele se credita das entradas e debita a saída. Quando eu falo débito e crédito, ele toma um crédito na compra que ele faz e na venda, no faturamento dele, ele paga o imposto e faz um menos o outro. Então, conheça seus créditos, converse com o seu contador, planilhe quais são as suas despesas, quais são os seus custos, converse com ele para entender quais desses valores podem ser utilizados como crédito, né? A gente tem o princípio de custos e despesas que são essenciais para a atividade fim da empresa. Conheça seus custos, converse com o seu contador, aproveite os seus créditos, porque senão você vai deixar dinheiro na mesa, e ninguém quer fazer isso, né? Não, e é um negócio, acho que da legislação hoje tributária, tá aí uma das coisas mais complexas, né, Dani? Quando você fala quando a gente falou, né, dessa questão dos créditos, ele muda em relação aos regimes, de novo, só um parênteses, é quando você não está no Simples, tá? Entre o lucro presumido e o lucro real, basicamente no lucro real, o que o Dani falou é o net. Então, às vezes, o princípio se eu produzo algo, seja um serviço ou um software, eu gasto algo para poder fazê-lo, né? Que aí varia, serviço, mídia, tecnologia, etc. E aí, no PIS e COFINS, né, que acho que é essa contribuição, você pode abater. É como se você recolhe sobre o net. Então, para vender por 100, gastei 80. Então, o efeito é que você paga imposto só sobre 20. Só que não é tão simples assim, né? Então, você tem uma lista de coisas que você tem que analisar e tal. E isso aqui, cara, tem muito crédito na mesa, porque o conceito de essencial muda muito quando você analisa digital. Então, cara, se você é um marketplace, se você está dentro de uma atividade de intermediação, processamento, fintech, muito cuidado em relação ao que a gente chama de insumos para você prestar o seu serviço, né? Vale a pena aí um papo também só sobre isso, mas
fica um reczinho. Cuidado com esse processo. Nas nossas análises, né, Cris? Quase sempre, quando a gente faz uma análise tributária de um cliente que está chegando para a gente encontra algum crédito que poderia ser utilizado e não está sendo. Tipo, o cliente está deixando dinheiro na mesa. Ele está pagando imposto acima do que ele deveria pagar. Não é balela, né? É realidade. Exato. E aí, deixa eu trazer um próximo. Posso colocar mais um ponto que eu acho que é importante, o empreendedor também? Gente, eu acho que um ponto super importante é conheçam seus números. Tenha uma previsão de faturamento, tenha uma previsão de custo, entenda no seu negócio o que são despesas essenciais, o que são despesas que são fixas, todo mês você vai ter, quais despesas são variáveis, você pode ter um mês e pode não ter outro. Tem uma previsão de faturamento, porque todo esse papo que a gente está tendo de análise tributária, se o número está furado, né, Cris? A análise tributária também... A análise tributária é sempre feita em cima da informação e da informação do futuro. Então, conheça seus números, tenha suas previsões, que isso ajuda muito, e só melhora a análise e faz com que você economize grana aí no final do dia, né? Exato. Eu brinco assim, Dani, assim, cara, você pode ser o mais burro da mesa, né, nesse tema, porque você não estudou isso, mas não seja ignorante de não saber nada. Então, alguma coisa tem que estar por dentro, né? Mas eu brinco isso numa forma de falar. Quando eu vou discutir com outros empreendedores, eu brinco, cara, eu quero ser mais o mais burro da mesa, porque eu sei que eu tô com pessoas que são melhores do que eu para desenvolvimento. É só uma brincadeira aí, né? Cara, outra dica básica, simples. Sou uma empresa que quase todas as startups, a gente falou isso ontem, captam investimento externo. O que acontece quando você capta investimento? Tem prejuízo. Quase sempre uma empresa com prejuízo é melhor, né? É mais recomendado que você seja do lucro real. Mas lucro real tem que ter controle, organização. Cara, você precisa ter de qualquer forma. Então não use isso como desculpa, né? Tenha processo simples para a fase do negócio que você está. Mas quase sempre uma empresa com prejuízo compensa ser lucro real. Por quê? Você tem créditos fiscais sobre o prejuízo, né? E aí o que muito empreendedor me fala, putz, mas eu não tenho grana para contratar ninguém para cuidar do financeiro e deixar as coisas organizadas. Vou te dar aqui um exemplo com um número para você ver como que você toma essa decisão. Então imagine o seguinte, você está lá numa fase, captou um investimento anjo, R$1 milhão, ou que seja 500 mil reais, e você vai ter um prejuízo no primeiro ano de operação, beleza? Imagine que você vai dar 500 mil de prejuízo. Você pode ter um crédito fiscal futuro, né, de quase 34%, dependendo do tamanho que você tiver, mas vou considerar aqui 24% que você vai abater de lucros futuros. Isso significa o quê? Você tem um crédito fiscal de 24% de 500 mil. Vou arredondar essa conta para fazer aqui rápida, né? Então, se você fosse olhar um prejuízo de 500 mil com um aproveitamento de crédito de 20%, você está falando que lá na frente você teria 100 mil reais de crédito fiscal, né? Então, se eu estou falando que ser lucro real me dá um crédito fiscal de 100 mil no futuro, cara, por que você não contrata, né, um estagiário, um assistente financeiro, ou contrata CIRROS, né, no BPO ali do financeiro para cuidar das suas contas, que uma média ali de 3 mil reais você vai gastar 36 mil no ano. Ainda você tem uma economia de mais de 60 mil reais. E eu estou falando em cima de um prejuízo de 500. O que a gente vê são prejuízos muito maiores dependendo da série que você está de investimento. Então, cara, tem prejuízo? Analisa se você não deveria estar no lucro real. Putz, não sei, começa por aí. Faça uma análise tributária. A análise tributária te ajuda exatamente nessa decisão. Bora para o próximo, Dani. Qual outra dica aí? É sempre bom pesquisar incentivos fiscais, né? Hoje a gente tem algumas alternativas, e a gente pode falar da Lei do Bem, que é um benefício fiscal da União para empresas que estão trabalhando com pesquisa e desenvolvimento, e permite algumas deduções fiscais, depreciação acelerada dos bens ativos, pode ser depende muito da empresa, se ela realmente está investindo em pesquisa e desenvolvimento, mas pode ser bem vantajoso, né? E a gente tem benefícios também nas cidades, né, Cris? A gente tem o exemplo de Belo Horizonte, que hoje é um polo
de startups que tem um benefício bem legal para ISSQN, para redução de ISSQN das empresas de tecnologia que estão lá na cidade. Exato. E isso aí, cara, é um negócio que de incentivo, né, direciona muito o investimento, né? Para onde eu vou? Onde eu vou abrir? Hoje, eu brinco nesse momento de o conceito de sede, ele vai se adaptar no decorrer do tempo, já que a maioria das pessoas vão trabalhar de forma remota, né? Então você tem que olhar para isso, e acho que é um exemplo super importante. Qual localização? Que região ali que você deveria estar para você otimizar aí a questão tributária? Último hackzinho aqui para a galera, aí eu estou falando para a turma de SaaS, né? Então, licenciamento aí de software. Já vimos muito planejamento sendo feito errado, porque quando você migra ali, a gente deu um exemplo aqui clássico, né? Do Simples Nacional, licenciamento entre anexos, que você pode reduzir de um anexo caro para um anexo mais barato, a depender do seu investimento em folha de pagamento. Também tem um benefício quando você está fora do Simples, lucro presumido versus lucro real. Não muda a tributação de PIS e COFINS, tá? A galera faz isso muito errado. Quando você está no lucro presumido, PIS e COFINS junto paga 3,65. No lucro real, 9,25, quase 3 vezes o valor de imposto. Só que isso não muda se você é uma empresa de licenciamento de software, né? Então, se você oferece software como serviço no modelo de SaaS, fique atento, porque essa análise equivocada, você pode errar no seu planejamento, cara. Isso pode custar muita grana. Então, é um processo aí que naturalmente a gente vê errado. Pô, o meu contador quis errar? Não. Isso acontece porque a maioria das empresas de contabilidade não atende segmentos específicos. E aí, naturalmente, ele pode ali se equivocar na análise aplicando o que ele faz por uma indústria numa empresa de software. Por isso a importância de você trabalhar com empresas que entendam do seu modelo de negócio. Beleza? Show. Aí, cara, dicas práticas, né, Dani? A gente gosta de fazer a live, deixar ali a tarefa, saindo daqui, recolhe, ver qual dessas dicas aqui que a gente trouxe faz sentido ali para os empreendedores, né? Indo aqui para as recomendações finais, a Lade tem mais algum ponto, Dani, que você queria trazer ali de recomendação ali para os empreendedores? Sobre isso, esses pontos que é o que mais acontece mesmo, né? Legal. E assim, indo para... a gente mencionou aqui algumas recomendações, né? Então, assim, para você empreendedor, né? Ou mesmo para você que é consultor, que você está ali trabalhando junto com uma startup. Primeira coisa, né? Barato, né? Muitas vezes o barato sai caro. Então, por que é importante você investir naquilo que a gente falou de amparo técnico, né? Seja time jurídico, seja time contábil, seja time de assessores. Você precisa ter cabeça pensante para você ter o direcionamento claro do que é melhor para o seu negócio. Senão você paga a conta. É o que eu dei o exemplo aqui do lucro real. Num exemplo muito clássico, você pode abrir mão de optar pelo lucro real por entender que você não tem grana para investir, mas no final você pode estar gerando um ativo de 70 mil reais. E outra, né? Aquele investimento que você faz, ele aumenta o seu prejuízo e naturalmente aumenta esse crédito. Então, tenha sim essa ciência que às vezes esse investimento ele pode ser um pouco mais caro do que você usar um serviço online, um serviço não segmentado, mas de fato invista nesse ativo aí de organização. Manda uma dica aí de recomendação, Dani, para a galera. Eu acho que é legal citar, né, que eu não posso deixar de falar isso, que é justamente da análise tributária. Não fiquem viciados no Simples Nacional. Nem Exato. Sempre o Simples Nacional é a melhor opção para a sua empresa. Como o Cris comentou, se você é uma empresa que tem prejuízo, o Simples Nacional não é uma opção legal para você. O Simples Nacional, ele aumenta a alíquota conforme aumenta o faturamento. Então, se é uma empresa de crescimento rápido, muito rapidamente você atinge um limite que você paga mais imposto no Simples Nacional do que no lucro presumido ou no lucro real. Então, faça análise tributária, converse com o seu contador, entenda qual que é a situação da sua empresa, qual que é a perspectiva de crescimento, enfim, faça a lição de casa, né? Faça a análise tributária para não pagar mais imposto do que realmente você precisa pagar. Exato. E eu gosto de usar uma máxima, né, Dani, assim, tamanho de negócio não é desculpa para a sua desorganização. Exato. Né? Eu acho que
É uma frase aqui que geralmente a gente fala para todo mundo, assim, cara, sou pequeno ainda. Eu entendo que durante muito tempo você, como empreendedor, tem que estar olhando para o seu negócio, porque se você não tiver produto, dane-se aqui o que a gente está discutindo, né? Mas, cara, tenha um mínimo de organização, um mínimo mesmo. Eu falo às vezes para empreendedor, cara, nem que você abre um Excel, tudo que sair da sua conta, você só escreve ali o que é, tudo que entrar, você descreve o que é, e quando você puder contratar alguém, esse cara vai fazer um inventário disso e vai reconstruir o que seria um relatório gerencial. Mas não use o seu foco como desculpa para você não ter controle nenhum, porque isso passa, né, para um potencial investidor de organização, assim, tenha claro qual o plano de ação, de estruturar, de organizar, enfim, de ter isso daí muito bem feito, né? Mais alguma recomendação aí, Dan? Não, eu acho que é importante o empreendedor entender a situação da empresa dele, que é justamente o que você falou, que você deu o exemplo lá, que foi um exemplo muito bom da economia, por ter alguém no financeiro. O empreendedor tem que entender, o meu administrativo está organizado, se não, devo contratar alguém, ou melhor, devo contratar um BPO para terceirizar essa questão do controle financeiro e administrativo da empresa. Então, é importante o empreendedor ter essa sensibilidade e não pautar a decisão tributária dele na organização da empresa, e sim nos custos e nas vantagens que ele pode ter. Ele pode ser vantajoso para ele ser simples nacional, mas é importante colocar no papel, fazer as contas e decidir com base nos números, né? Eu acho que é basicamente isso, Cris, assim, E, de novo, né, converse com o seu contador, né? Você pode falar que você é advogado, mas você tem que ser o contador. E uma coisa que a gente falou aqui antes nos bastidores, geralmente os empreendedores, ele partem do pressuposto que essa interação do contador, ela precisa sempre ser ativa, e eu concordo, né? É um desafio nosso como empreendedor também ser ativo e estratégico para o cliente, mas é muito interesse do empreendedor estar a par disso. Então, mantenha essa agenda, faça esses alinhamentos, mostre que você está olhando para isso, de modo geral, como organização, né? Eu acho que a gente conseguiu cobrir aqui os pontos principais quando a gente fala de planejamento tributário. Naturalmente, algumas coisas a gente passou rapidamente, a gente tem produzido muito conteúdo complementar, então recomendo você que está assistindo seguir aqui a Cirrus Contabilidade nas redes, é sempre @Cirrus Contabilidade no Facebook, no LinkedIn e no nosso canal aqui do YouTube também, e agradeço aí pela presença de todos. Um recadinho só antes do Dani ali também encerrar. Aqui, para quem está online aqui no chat, a gente vai sortear agora 2 livros autografados, né, de parceiros, amigos aqui. Um é do Alfredo Soares, em relação ao do Bora Vender, e o outro é do Thales, né, no Nada Easy. Ambos ali pedi para poder autografar e trazer esse material para vocês. Então, fique aí no chat, que ao terminar aqui, a gente vai rodar esse sorteio para vocês. Dani, palavras finais aí para a galera? Eu queria agradecer, Cris, eu acho que foi um papo bem legal, assim, é sempre bacana a gente trazer um pouco dessa visão de análise tributária, que é o que a gente faz ali no dia a dia, né, que é o nosso desafio diário. Eu acho que foi um papo bem legal. A gente tem outros conteúdos também, né, como o Cris citou, de análise tributária, a gente fez algumas lives, mas foi muito bacana, estou muito feliz de ter participado. Obrigado, Cris, foi muito bacana. Que é isso, cara. Obrigado eu aí pela companhia, ficamos muito felizes. Amanhã tem mais conteúdo, a gente vai aqui transmitir ao vivo o Papo com Live, falando sobre os desafios contábeis nessa escala aí, né, para uma scale up. E durante a semana a gente vai ter quinta um papo falando sobre contratação, na sexta, guia de abertura de empresa. Então, volte aqui, assista esse conteúdo e, de novo, aguarde aí no chat, interaja ali com o nosso time, faça uma reunião conosco, aproveite todo esse evento, porque de fato ele está sendo incrível, é feito para você, empreendedor. Um abraço e até amanhã, gente.